Eu fujo um pouco da literatura, né? Vou falar para vocês um pouco aqui sobre teatro e dança para pessoa com deficiência. Como é que eu trabalho isso, como é que eu enxergo essa visão de acessibilidade dentro dessa outra modalidade de trabalho, que também trata de um outro tipo de leitura, né? Aproveitando a brincadeira toda aqui sobre poesia, né? Alguém que já leu, alguém que gosta de poesia? Alguém que já leu uma poesia do Drummond? Alguém já leu uma poesia de Shakespeare? Alguém já leu uma poesia de quem? Mario Benedetti. Oi? Cecília Meirelles. Eu falo que vocês tudo que falarem são tudo mentirosos. O que vocês leram não chama poesia, o que vocês leram chama poema. É uma brincadeira, só. Mas tem a poesia, É só uma brincadeira para poder dizer, através do educador que eu trabalho na minha pesquisa, das maneiras de se verter a poesia, né? Poesia é o estado, né? Então quando a gente materializa ela ali na letra, ela vira poema. E aí uma das maneiras da gente se verter essa poesia é dança, é palco, é música. Uma amiga minha muito próxima de São Paulo, ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E aí ela veio se tratar aqui em Brasília, no Sara. E sem nenhuma crítica ao Sara, pelo contrário, eu acho um hospital fenomenal. Mas nessa época que ela sofreu acidente, em 2009, quando eu pude acompanhar o tratamento do Sara, a reabilitação deles era sempre através da fisioterapia, através da educação física. E poucas vezes ela abrangia o campo das artes, que é a minha área de formação, eu acho que é um pouco da área que a gente vem discutindo aqui hoje. E foi daí, eu quero tentar jogar então meu trabalho para essa linha. Vamos tentar falar de educação, de corpo, de arte para pessoa com deficiência. Então ele nasce lá atrás, através desse acompanhamento clínico que eu fui fazer com eles, na ideia de reabilitação. Então antes de falar de arte, lá atrás eu falava de reabilitação. Eu será que eu consigo reabilitar alguém através do teatro, reabilitar através da dança? E só depois, na hora que eu fui incluir na prática esse meu trabalho dentro da universidade, fui oferecer inclusive bolsa para os alunos com deficiência realizarem comigo, eu descobri que eu não tinha esse perfil lá dentro, eu não tinha esse aluno com deficiência lá dentro, porque essa pessoa com deficiência que chega à universidade ainda é um número muito reduzido. A gente fala de acessibilidade, essa acessibilidade na educação é reduzida. Eu falo, poxa, então não tem nem para quem oferecer o projeto. O Jornal de Brasília na época comprou comigo a ideia, me ajudou a divulgar e eu lancei esse projeto então para Brasília, para a cidade, abrindo as vagas para qualquer pessoa, ainda buscando pessoas paraplégicas, que era o meu projeto inicial. Daí o nome do projeto PES. Eu só não queria pessoas que tivessem movimento dos pés, mas que tivessem braços fortes, que fossem videntes, fala habitual, intelectual preservado, porque eu achei que eu tinha que entender tudo de uma deficiência se eu ia falar dessa reabilitação. E só quando eu entrei na prática do meu trabalho, é que eu vi que eu não estava falando mais de reabilitação. Esse não era o meu objetivo direto. Eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou terapeuta, eu sou artista. Poxa, isso que eu faço, né? Então, vamos tentar então falar de arte, vamos jogar diretamente no meu trabalho. Eu falo de dança, eu falo de teatro, então vamos incluir isso no meu trabalho. Então, primeiro obstáculo vencido, eu ainda tinha a ideia de trabalhar como paraplégicos. Porém, o grupo que me apareceu lá atrás, em 2009, em 2011, perdão, nessa época, era um grupo de 5 meninas com 5 deficiências diferentes, nenhuma delas era paraplégica. Eu falei, uau! Aí você começa a ficar em altas, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço agora? Eu mal entendia de uma, agora tenho 5 deficiências para poder tentar entender. Eu fui conversar com a minha orientadora na época da universidade, e ela falou, Rafael, se você topar a ideia, a gente topa junto, vamos lá. E eu falei, não, tudo bem, diminuir o desafio, eu não queria, aumentar é válido, e a gente comprou a ideia. Então a gente começou o projeto, e eu lembro que na primeira reunião que eu tive com essas meninas, eu falei, gente, eu não entendo das suas deficiências objetivamente, eu não entendo estritamente disso, e não vou saber responder tudo que vocês me perguntarem, mas eu estou aqui para a gente tentar buscar junto, para a gente tentar encontrar esse meio. Na época eu ainda fui muito direto, mas para mim é um projeto experimental, tem a ver com a minha formação. Ainda brinquei com o termo cobaia, a gente está sendo meio cobaia um do outro. Vocês já fazem isso aqui, eu nunca trabalhei com deficiência, vocês topam uma ideia, vamos tentar junto? E eles toparam, a gente firmou esse primeiro contrato lá atrás, de vamos tentar, vamos fazer essa aula.
né? E aí a gente foi atrás de uma aplicação de uma pedagogia possível. Vamos ver como é que eu trabalho, então, dança para pessoas com qualquer deficiência no mesmo grupo. E, puxa, então vou ter que dar, são 5 meninas com 5 deficiências, são 5 aulas diferentes. Puxa, vai ser complicado. Então, é uma mesma aula com 5 conteúdos diferentes. Ainda está complicado para mim? Então é a mesma aula, o conteúdo é o mesmo, de mulher abordagem. E eu começo a falar, a partir daí é o que eu estou falando. Então eu quero tentar entender que esse processo que eu falo de pessoas com deficiência é um processo que vale para qualquer outro ambiente, onde eu tenho que utilizar as especificidades de cada um na hora da educação, na hora da pedagogia. Se o que eu quero ensinar é peso, vamos trabalhar volume. Eu quero trabalhar com uma garrafa de água aqui na minha mão para saber que volume ela tem, que peso essa garrafa tem. A aula é a mesma para todo mundo, eu estou falando de peso, estou falando de volume. O conteúdo dela, aqui eu estou falando sobre pressão, vamos abordar um conteúdo que trata sobre força motora, é o meu conteúdo. A abordagem de como eu vou trabalhar o peso no teu corpo, ou no meu, aí sim é diferente. Aí eu vou poder trabalhar em algum momento, vamos pegar uma coisa mais pesada. E às vezes para uma das minhas alunas, eu já mostro uma foto dela, o mais pesado para ela, às vezes, é um balão de ar. O mais pesado para o meu corpo talvez seja essa mesa de metal. A hora que eu colocar essa mesa de metal no colo dela, poxa, não tem nada. E aí, entendendo realmente, aí eu tenho que entender o que é a deficiência. Então, das minhas alunas, a partir de então, eu passei a ter o laudo médico, porque eu tinha que saber estritamente o que realmente eu não posso, o que realmente é a deficiência dela. Isso é a deficiência. Basta isso aqui, a gente vai tentar. Poucas vezes, e aqui eu trago, só para fazer um contraponto, eu falo no meu trabalho sobre superação. Poucas vezes eu vou tentar falar sobre inclusão, e eu realmente acho que a coisa tem que acontecer, mais do que a gente falar, né? E quando eu falo de superação, para mim é uma coisa, tudo que e acho que parte de vocês aqui vivencia isso, tudo que a pessoa com deficiência faz, de repente vira milagroso. Uau, você consegue fazer isso? Às vezes é uma coisa simples, um processo de educação me ensinou. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele sai da cadeira de rodas, e ele vai plantar bananeira. As pessoas ficam, uau, que milagre, que superação. Todo mundo que sabe plantar bananeira, os videntes, as pessoas sem deficiência, sabem plantar bananeira? Não. Se você aprender é milagre, por que para a pessoa com deficiência vira milagre aprender algo? Eu sou Astor Agildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Então, quem pode participar hoje é um projeto para qualquer pessoa com qualquer deficiência, seja ela física, intelectual, sensorial ou múltipla, né, que é a associação de duas ou mais delas. Pode passar? O nosso trabalho é dividido em duas partes. Uma que é a pedagogia do movimento, é a parte aula, e a outra parte de criação. E aí, exemplificando aqui um pouquinho, por favor. Aí a parte de pedagogia, por exemplo, eu tenho duas meninas nas fotos. Uma delas tem deficiência intelectual associada a uma hemiparesia, ou seja, um lado do corpo mexe e um lado não. Além disso, ela tem a deficiência intelectual, que ela tem um corpo de 20 e um intelectual de 3. E como é que eu vou trabalhar esse intelectual? Né? Eu não posso esquecer que junto com a idade, tem outras coisas que florescem junto, tem hormônio, tem um monte de coisa ali. É um adolescente, tá? E um adulto, né, esse novo jovem, que tem outra experiência corporal, outras vontades.
apesar de tudo, começa até a questão sexual, começa a florescer dentro do corpo. E eu tenho que levar isso em conta na hora desse trabalho de pedagogia. Como é que eu carrego isso para aula? Não digo podar, mas até onde eu controlo ou não esse tipo de atividade. E ao lado eu tenho a Kelly, que tem paralisia cerebral, tem 34 anos, e ela falei do balão. Qualquer outra coisa que a gente tem que trabalhar com ela de peso, realmente começa a pesar pro braço dela, né? Ela fica numa maca e o movimento dela é retraído dessa forma. Ela consegue só esse esticar do cotovelo com o braço. Então aqui a gente vai tentando, nessa parte de pedagogia, educar também os professores, me educar, de que eu não preciso ensinar tudo, de que parte da coisa já vem com ele. Mas se eu for tentar dar uma aula de dança aqui, parte do corpo já vem com vocês. Se eu for dar uma aula de teatro, parte dessa atividade já vem no corpo de vocês. É um momento muito mais da gente tentar se entender o que eu preciso te auxiliar, o que eu não preciso. É um momento de você olhar o meu corpo e falar, o que eu quero do seu corpo? Eu quero que você me ajude nisso. Vamos trabalhar com força? Não, me ajuda a ter equilíbrio. Então é nesse momento de construção que a gente passa nessa etapa. E Felipe, por favor. E a gente começa a jogar algumas fotos do projeto, né? De pessoas que trabalham conosco. Então eu tenho paralisia cerebral média, leve, grave, deficiência intelectual, transtorno global de desenvolvimento, pessoas com mudez, sem nenhum diagnóstico. A mesa, né, que particularmente falava sobre inclusão e acessibilidade. Aí, uma vez apresentar tudo que a gente faz, eu chego num problema, numa única problemática para mim, que é entender que isso que se faz é artístico. Entender isso deixa de ser uma ocupação social. Quando a gente apresenta, a plateia inteira vem me dar parabéns. Vem falar, Rafael, que fantástico o seu trabalho. Mas às vezes eu não estou no palco, quem está no palco eram eles. Mas as palmas vêm para mim e falam, poxa, o que você faz é genial. Meu trabalho não é social, meu trabalho não é terapêutico mais, não é fisioterapêutico, meu trabalho é estético junto com eles. Então dar essa voz a quem faz, a quem escreve o poema, a quem canta, dar a voz para quem está realizando esse trabalho é o fundamental, é a gente poder falar desse protagonismo. Porque às vezes o problema da acessibilidade não está só aqui, está aqui desse lado da plateia. Como é que eu vou usufruir aquilo? Como é que eu assisto? Realmente, a questão de assistir um espetáculo para alguém cego, para alguém surdo, é uma complicação muito difícil. Para ver um livro, para ter essa oferta, é muito difícil esse livro em braille. Mas e para a pessoa que quer fazer isso? Para quem está no palco? Hoje a gente veio palestrar e a gente não conseguia subir uma cadeira de rodas em cima da mesa. Isso acontece no teatro, a gente apresentou há pouco tempo. E as cadeiras às vezes tem que ir no braço, né? E vão para o colo no braço. Esse problema da acessibilidade está nas duas vias ainda. A gente fala, a coisa existe, a coisa acontece, não nego que hoje em dia se fala muito mais, se produz muito mais, mas ainda existe uma coisa meio mascarada da situação. E acho que cabe a gente, a esse fazer contínuo, quebrar esse fazer. Finalizando é isso, muito obrigado.